Olá pessoal, desejo um bom dia a todos. Hoje, nesse sábado, eu queria promover esse encontro, um encontro ecumênico, para tratar sobre essa questão do Richard Dawkins, que é uma questão, uma das mais acaloradas, uma das mais polêmicas que existem na internet por conta das grandes questões que vivemos relacionadas à religião e a busca incessante do homem por alguma coisa além daquilo de tudo aquilo que ele já vivenciou aqui no planeta, né? É muito fácil a gente entender que o ser humano busca acreditar numa salvação, porque em todos os aspectos da disputa do homem, do ser humano por território, da disputa por comodidade, da disputa entre povos, por terras e por desenvolvimento, a disputa dentro do seu aspecto geral da vida humana, que hoje no aspecto moderno, né, é uma disputa que se estende até mesmo para ganhos de argumento, ganhos de interesses, né? O interesse ele se estendeu maiormente nessa era moderna porque hoje a gente percebe que mesmo o capital ele sendo a fonte principal dessas disputas, né? Porque o capital ele promove de certa forma um poder para o homem poder tomar as suas atitudes, conquistar o seu espaço, conquistar, obter as suas conquistas, né? Quando a gente, quando a gente procura entender tanto a história passada quanto a história atual, para ter uma noção, uma visão de mundo do universo que estamos mergulhados, a gente percebe que durante toda a luta do homem aqui na Terra, essa luta ela sempre foi ou por espaço, ou por território, ou por conquistar nações, conquistar outros povos. Isso porque a rivalidade ela sempre existiu. Então parece que essa disputa ela é uma disputa, ela é um conhecimento, ela se cunha, né, dentro do conhecimento de entender maiormente os motivos pelos quais existe essa disputa, né, para ver se existe uma maneira diplomática de não ser necessária essa disputa, ou se realmente o ser humano tem esse interesse real na diplomacia. Por que eu digo isso? Porque parece, quando a gente para analisar de todos os bons olhos possíveis, né, parece que o ser humano na Terra, a sua a sua seu objetivo, né, como que eu posso dizer, a sua chance, ela não passa de duas,
né? Parece que ele só tem a chance, por exemplo, de ou de conquistar ou de ter nascido, né, no mundo já com alguma coisa, né, uma herança ou dono de alguma coisa ou filho de alguma pessoa importante assim na política, e de repente ele tem que ter aquela atitude de preservar aquilo que a família, os pais dele já conquistaram. Então parece que o ser humano ele tem duas opções: ou ele luta para ter algo, ou ele luta para manter algo que já foi conquistado, né? Essa visão nova, inovadora, de divisão, de falar assim, olha, dá para a gente fazer algo que fique bom para todo mundo, ou tentar pensar em algo que fique bom para todo mundo, essa visão a princípio ela não existe. A princípio, né? Que se a gente olhar para a natureza, a gente percebe que os animais eles competem justamente pelo fato de nós entendermos que eles não são racionais, né? Então, se a gente parar para analisar uma liga de seres humanos racionalistas, seria uma liga logicamente voltada para o aspecto de diplomacia entre os seres humanos, né? Porque a gente poderia se valer ou ter o intento, né, de se valer da nossa racionalidade para tentar chegar num objetivo melhor, uma condição melhor. Mas o que acontece na sociedade é que parece que sempre os grandes vão ser movidos por um toque de ambição, né? Porque quem é muito grande financeiramente falando, né? Sempre vai ficar enciumado de estar perdendo alguma coisa, porque vai achar que aquele pequeno que nasceu sem ter nada, de certa forma ele não encontrou uma razão para ele ter alguma coisa. Então ele precisaria encontrar essa razão, ele teria que ter um motivo, né? Então, aquele que está no topo da cadeia capitalista, ele encontra critérios para não dividir os seus bens, né? Não dividir suas conquistas, e aquele que está abaixo, ele tenta buscar critérios para ele ter alguma coisa, né? E o que acontece muitas vezes é que o de cima da cadeia capitalista, por vezes ele não compreende os que estão abaixo, porque na maioria das vezes os argumentos não são convincentes o suficiente para poder existir essa divisão, esse real motivo dele ter o interesse de pegar um capital e querer promover na sociedade, né, uma benfeitoria tal para que possa existir essa integração entre os seres humanos e essa divisão, né? Só que também o de baixo, muitas vezes, quando ele vai se elevando, conforme a gente vai se aprofundando no conceito, no estudo e nas possibilidades e nas consequências de qualquer atitude, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, vamos pensar numa visão hermetizada, né? A pessoa que está lá embaixo, às vezes ela conquista alguma coisa e ela não percebe o todo da visão de quem está lá em cima, de que quem está lá em cima, muitas vezes para manter tudo aquilo que ele está lá em cima, ele já está automaticamente fazendo muita coisa, né? E ele não tenha, por exemplo, uma opção, diferentemente de quem está abaixo, uma opção de descanso, porque ele está a todo o tempo vigiando para que ele não perca tudo aquilo que ele angariou, tudo aquilo que ele conquistou ou que ele já herdou, né? Então parece que essa disputa é uma disputa natural,
tanto da natureza quanto do próprio ser humano, no ponto de vista social. E quando o ser humano que está abaixo do topo da cadeia capitalista, ele conquista alguma coisa, parece que ele se sente mais realizado do que quem está no topo da cadeia capitalista, de tal forma que algumas pessoas podem ser movidas pelo fato de já ter atingido uma certa objetividade e não querer entregar para a sociedade, né, a responsabilidade que precisaria ser entregue de uma maneira constante, né? A constância da responsabilidade, ela não é vista por quem está abaixo também, né? Quem está abaixo, ele está tão preocupado em ter as primeiras conquistas que a constância da responsabilidade é algo que, na visão de quem está abaixo, não lhe compete, né? Então a gente percebe que quem está acima da cadeia capitalista, ele tem alguns valores que precisam ser entendidos. Claro que não são todos, né? Mas alguns valores que precisam ser entendidos, que são motivos pelos quais eles estão acima, que eles pensam grandes milionários, quando tomam atitudes, também tomam atitudes grandes na sociedade, de alto impacto, né, na sociedade. Então a atitude de pessoas que estão no topo da cadeia são atitudes que também geram para eles próprios um certo nível de preocupação, né? Então, obviamente, ninguém que tenha um determinado poder aquisitivo gostaria que seus bens fossem espoliados sem o menor critério de valorização, o melhor critério de consideração das virtudes que ele já considera para se manter dentro daquela condição, né, que a sociedade em si enxerga como superior, né, se a gente parar para analisar. O que, na verdade, tentando compreender os dois lados, a gente acaba percebendo que não existe, em aspecto de virtude, não existe nada de superior em ambos, né? A não ser as diferenças de poder de compra. Por exemplo, né? Eu tenho um poder de compra que, se eu quiser ter isso na sociedade, eu posso, né? Mas a questão da responsabilidade civil, a responsabilidade de cidadania, é uma responsabilidade muito parecida, né? Ambos têm suas responsabilidades, né? Então, quando a gente vê uma obra dessa como a de Richard Dawkins, aonde ele profere, né, que a criação aqui de um Deus, né, é um delírio, né, ele tem, obviamente, os aspectos dele de aferência, de aferição para aquelas classes de pessoas que, obviamente, veneram, né, uma possibilidade além, uma busca além de virtudes que contemplem, né, algumas virtudes que contemplem as justificativas que o homem não tenha, que o homem não encontrou, né, para poder existir esse zigue-zague, né, essa ascensão ou descensão da sociedade, né? Então, alguns homens, obviamente, o que vão fazer? Vão buscar essas virtudes, né, que é uma característica humana em si,
de ter essas técnicas psicológicas de persuasão, de convencimento ou de promoção da diplomacia para poder angariar. Então, na sociedade, nós vamos encontrar pessoas com esses dotes, né, que utilizam essas características para poder tentar promover algo realmente próximo do benéfico para todos. E obviamente que nós teremos aqueles que não têm a menor ideia do que possa acontecer depois que ele adquirir, mas ele profere, ele desprofere o intento, né? Ele desfere, né, o intento. Então ele fala, olha, não tenho sombra de dúvidas que esse intento aqui, para nós que estamos na classe baixa, é o melhor, porque isso vai garantir o pão de cada dia na nossa mesa. Então eles estão imediatamente certos e com o objetivo de que aquilo tem uma justificativa maior, porque diretamente é aquilo que eles estão vendo. Eu estou vendo que aquela classe de pessoas tem um poder aquisitivo muito alto, eu julgo que não é justo ela ter esse poder aquisitivo muito alto, então o meu intelecto imediatamente define como a mais pura verdade eu lutar imediatamente para ter aquilo porque é o justo, né? Só que sem as virtudes necessárias dos contrapontos, né? Se a gente parar para pensar, todo ser humano vai ter o seu contraponto, porque todo ser humano ele se adequa à sua realidade, e quando você tenta promover, né, um declínio daquele que está acima, ele vai desferir também, não só você vai desferir argumentos, como ele também vai desferir argumentos pelos quais ele também não pode se desestabilizar daquela condição que ele já se adaptara, né? Então percebam que a equação da sociedade e essa questão equacional da sociedade, ela não é imediatamente religiosa, mas a religião é só mais um meio pelo qual o ser humano encontrou algumas saídas de conforto, né? São alguns refúgios de conforto. Por isso que alguns estudiosos, alguns políticos, algumas pessoas até convinham que a religião era, de certa forma, um ópio para aquelas classes mais baixas, justamente pelo fato de condicionar algumas justificativas pelas quais elas antes não tinham de estar naquelas condições, né? Então, quando a gente faz uma análise, né, sobre tal afirmação, né, que Deus a criação de um Deus seria um delírio, né, da população, imediatamente essa afirmação, dentro dessas visões, desses argumentos, já pode ser considerada como uma afirmação nociva imediatamente à sociedade pelo fato de não ter considerado, né, os pontos pelo qual o ser humano se incumbiu, começou, né, iniciou ali o desenvolvimento de uma busca, né, pela virtude, de uma busca por aspectos que ajudassem ele a responder àquela sede que ele tinha pelo progresso, né?
Então, em uns pontos, o próprio Richard Dawkins ele vai abordar o progresso de maneira muito imediata, né? Ele aborda o progresso de uma maneira muito imediata. Para quem analisa a obra, percebe que o progresso ele seria muito, o tema ou o foco, o progresso ele seria muito longo de se chegar, né? O aspecto imediato, imediatista de abordar logo de cara o progresso, se é eficaz ou não para o progresso, não viria ao caso nas primeiras análises, né? Então, quando a gente vê algumas pessoas analisando sobre Richard Dawkins, algumas pessoas já chegam imediatamente sobre o assunto progresso, né? Já chegam no assunto culminante, né? E o assunto progresso ele só vai chegar depois dessas análises primárias do porquê que o ser humano ele desfere essas técnicas, né? Tanto psicológicas quanto de buscas por novas culturas ou de uma cultura que mais se adeque ali, mais harmonize ele na sociedade. Então, imediatamente, né, de imediato, a gente já percebe que a religiosidade, diferentemente do que Richard Dawkins propôs que Deus seria um delírio, né, logo nos primeiros aspectos, nos primeiros levantamentos, né, das origens aí da busca por uma religião, a gente já percebe que a intenção primária, né, a intenção primária não seria a regressão, em si o conforto para ambas as partes, né? Seria a busca por um modelo social que pudesse ficar bom para todo mundo, né? Então não teria, a princípio não teria nada a ver com antiprogresso ou anti-evolucionismo, né? Ou o contrário disso, né? A princípio seria apenas uma técnica a mais, ou uma possibilidade a mais de encontro de uma condição de paz, né? Que o encontro da paz é uma resposta importante para nações que estão em conflitos, para sociedades em conflitos, famílias em conflitos, né? Então, você ter uma opção a mais argumentativa, seja ela o que for, seja ela mitológica, seja ela de cunho psicológico, seja ela de cunho ascensionista, seja ela de cunho asceta, de filosófico, científico, é uma opção a mais, né? Então, a princípio, a gente não percebe que seria um delírio. O delírio, nesse caso, eu concordo com Richard Dawkins, que o delírio ele é oriundo do próprio ser humano, né? Independentemente do assunto, né? Nesse aspecto eu concordaria com Richard Dawkins. Por quê? Porque se você tira Deus de cena, o homem continua delirando em qualquer outro tipo de disputa, né? Seja ela uma disputa dentro do âmbito judicial, por exemplo, né? Por mais que o homem perca no âmbito judicial, nós temos várias provas de que muitos homens não aceitam a derrota, né? Fala assim, o juiz deu a vitória para o meu rival porque o juiz errou, né? Então, no aspecto homem, vamos dizer assim, tirando Deus de cena, o delírio da disputa ele é do homem, né? O delírio da disputa ele é do homem que coloca a justificativa da maneira que ele quer, né? Ele pode colocar a justificativa da cidadania, ter uma visão de cidadania da maneira que ele quer, ou ter uma visão religiosa da maneira que ele quer. Então, culpar a técnica, né,
é uma atitude leviana, né? Você culpar a técnica, porque a técnica é uma técnica a mais. Você fala assim, o que você quer estudar na sociedade? Eu gostaria de ser enfermeiro. Então você vai pegar todo o repertório de enfermagem, estudar tudo aquilo que as pessoas já conheceram sobre enfermagem, e as técnicas lhe serão favoráveis para você tomar as melhores atitudes como enfermeiro. Então, em si, o repertório e o arcabouço, todo o bojo de conhecimento que se tem sobre enfermagem, com efeito, não é um motivo que te levou para cometer uma atitude humana depois de ter todo aquele conhecimento e ter errado mediante um procedimento, por exemplo, né? O ser humano, depois de tomar ciência das técnicas, ele ainda tem o aspecto ganancioso do homem, o aspecto ganancioso social e aquilo que ele, o orgulho, né, o alter ego e aquilo que ele quer com as técnicas que ele vai aprender, né? É por isso que existem outros tipos de visões também, né? Existe a visão iluminista, né, que tem um aspecto tanto histórico. A gente pegar o iluminismo, a visão do iluminismo na história, ou a visão do iluminismo dentro de uma sociedade maçorética, por exemplo, são visões diferentes, né? Tem aquele iluminismo pessoal, que a pessoa ela vai procurar se iluminar para falar, olha, todas as vezes que cair uma questão no meu colo, eu vou tomar a melhor atitude possível para todos, né? Então é aquela pessoa que acredita no iluminismo dela, que ela tem condições diplomáticas, as melhores condições, e ela sempre profere, no meu lugar ninguém seria melhor do que eu, ou ninguém faria, eu procuro agir de maneira que ninguém teria feito melhor que eu, né? Procuro tentar agir da melhor forma possível. E tem aquele iluminismo que é um iluminismo libertatório apenas, né? Um iluminismo que procura iluminar do ponto de vista social, né? Iluminar a compreensão da sociedade para a busca por uma liberdade ao invés de ficar submetida a um autoritarismo, né? Então são duas visões iluministas diferentes. Então a intenção do Richard Dawkins, né, no mérito, né, no mérito intencional, porque na academia nós entendemos na academia que não existe um texto inocente. Todas as vezes que você tem uma iniciativa, promove um artigo, promove uma obra, ela tem um intento e a gente tem que mostrar imediatamente o objetivo geral, né? E os objetivos específicos, que são objetivos nobres, teriam que ser nobres, porque eu acho que a busca é por resolver problemas impactantes de disputa na sociedade, né? A gente vê que o Richard Dawkins, ele não cai, sua obra ela não cai na aclamação social, né? Por quê? Porque as obras elas costumam cair na aclamação social quando ela oferece imediatamente uma solução impactante para os menores problemas iniciais, né, logo de cara, até chegar nos maiores, né? E também a gente tem que ser justo na hora de fazer análise crítica também da obra, porque a gente tem que entender também que geralmente a menor parcela da população é que detém a maior parte do dinheiro. Eu não sei agora que está aparecendo muitas pessoas milionárias, né? Então agora parece que existe agora uma saída de igualdade, né, nesse mundo tecnológico. Então existe um looping de subida e queda muito mais rápido e imediatista do que nas épocas passadas, em que as pessoas eram mais conservadoras, né? Não gostavam, por exemplo, de entrar nos embates de influência. E obviamente que hoje a gente tem ascensão e descensão econômica de maneira muito mais rápida, né? Então a gente está vendo várias pessoas que falam assim, tem
tem várias outros ícones na sociedade que são bem de vida, além dos ícones que a gente já conhece ou além dos conservadores que a gente já vem conhecendo, né? Então, essa disputa acirrada da economia, ela sempre existiu, né? E ela sempre foi assim provocativa, né? Então, as pessoas elas são movidas, né, por ambição, então elas vão sempre ter esses momentos aí de colapso, né? E também ascensão, né? Colapso e ascensão, como se fosse o mesmo looping que o universo propõe pra gente, né? Tá tudo bem, mas de repente uma estrela começa a entrar em colapso e de repente começa a ficar tudo mal, né? Então essa inconstância ela existe mesmo, né? Mercadológica ela existe mesmo, né? Então a proposta do Richard Dawkins, em algum momento ele percebeu que essa linha era uma linha a ser considerada, né, na sociedade, e ele promoveu a sua obra em cima do raciocínio declinante, né, da religião. Né? Ele procurou abordar os aspectos negativos, né, que poderia comprometer o ser humano se o ser humano aplicasse a sua natureza descontrolada em cima do aspecto religioso, que isso se tornaria um delírio, né? Assim como se tornaria um delírio a pessoa achar que ela tem uma empresa e ela pode fazer tudo que ela quiser, porque a empresa dela é a mais notória na sociedade e a mais influente, né? De repente ela vai tentar fazer alguma coisa e acaba prejudicando o planeta, vamos dizer assim, né? Prejudicando um país ou tendo um impacto muito grande, né? Então a gente percebe que todos nós estamos relacionados entre nós, né? Embora uma pessoa ela seja dona do seu capital, ela tem que entender que ela tem responsabilidades com as outras pessoas, né? Então é pensando nisso que eu quero acreditar que o Richard Dawkins ele desfere os seus argumentos, né? É pensando exatamente no delírio do ser humano quando ele entra para um lado extremista, e ele não considera as outras nuances, né? Ele está absoluto de si, né, de que ele está correto dentro daquela visão. Então, obviamente que se a gente tiver só povo religioso, né, em alguns quesitos que não teria como a gente tomar determinadas atitudes com a visão religiosa, e nesses quesitos a gente iria tomar total desvantagem, né? Independente se a pessoa fosse rica, fosse pobre, ou independente da sua influência, né? Então a gente percebe, fazendo uma análise imediata crítica de Richard Dawkins, que se a gente souber se conectar com a intenção, com o aspecto mais nobre da intenção de todo o trabalho literário, a gente acaba coletando, né? Através de uma análise crítica, a gente acaba conseguindo coletar os aspectos benéficos de sua visão, né? E não obviamente, tirando o mérito da religiosidade em si e transferindo todo o mérito para Richard Dawkins, né? Que a gente vê que isso, mesmo que fosse uma verdade, seria impossível. Por quê? Porque da mesma forma que aquelas pessoas que já nasceram ricas não querem dividir, os religiosos que conquistaram o seu espaço pela crença, eles também vão ficar indiferentes nessa questão da divisão da sua soberania, né? Da sua soberania como povo, né? Então, uma vez alcançado
um aspecto soberano, é óbvio que a pessoa fala assim, olha, essa divisão aqui ela não pode ser dada de forma injusta, né? Então a gente percebe que a obra de Richard Dawkins é para tentar sensibilizar a soberania alcançada por grupos religiosos, né? Assim como grupos religiosos tentam sensibilizar a soberania alcançada por grupos que não são religiosos e que têm suas participações sociais, né? Então, essa disputa, ela continua. Richard Dawkins ele não conseguiu, por exemplo, oferecer uma solução diplomática, né? Se oferecesse qualquer, por exemplo, qualquer religioso que lesse, perceberia, por exemplo, que seria o melhor, a linha melhor a ser tomada, né? Mas quando o Richard Dawkins ele chega logo de cara, né, já propondo o delírio da, da soberania, da parte soberana religiosa, né? É obviamente que a parte soberana religiosa ela vai fazer a mesma coisa que os ricos, quando um pobre tenta desferir alguma intenção sobre sua riqueza, vai fazer, né? Então, ele não conseguiu, por exemplo, através da obra dele, sensibilizar de uma forma que as pessoas olhassem e falassem, poxa, essa pessoa ela teve uma mente brilhante, ela deu uma solução brilhante aqui para todas as questões, né? Ele poderia ser, obviamente, uma indicação à diplomacia do seu país, né? Então a gente percebe que foi uma obra de acirramento, né? Uma obra imediatamente uma obra mais acirrada das disputas já existentes, né? E mais de erística, de uma tentativa de tentar, uma tentativa de conquistar, aliás, né? Tentativa de conquistar a razão, né? De ter razão e de conquistar a aceitação da maior parte das pessoas por sua visão e por sua proposta de solução que, na verdade, ela se baseia no desferimento, né? No desferimento não sensível, não sensibilizado da outra parte, né? Então Richard Dawkins ele não conseguiu sair dessa bolha, né, de disputa, né? Porque quando a gente vai fazer uma obra, a gente tem que considerar que a nossa obra ela tem as consequências, elas têm vários aspectos que devem ser abordados, né? E a crítica ela está assistindo esses aspectos, né? Então você fazer qualquer tipo de mirabolose psicológica para tentar chegar num veredito, né? Isso se for imediato, ele tem que ser uma mirabolose muito acirrada, né? Tem que ser uma coisa que você olharia e falaria, poxa, essa pessoa conseguiu num tempo que demoraria, né, para ensinar uma nação, ela conseguiu em um curto espaço de tempo convencer todo mundo. Então seria mais um aspecto de persuasão do que qualquer outra coisa. É por isso que nós estamos vivendo uma ascensão agora dos coachings, né? Porque é isso que eles propõem, é esse tipo de imediatismo que a maioria deles propõe para o seu público, né? Falar, eu consigo de uma maneira rápida aqui o que você objetiva na sociedade, que é a sua conquista de espaço, né? A sua valorização, né? E o seu respeito, a sua independência. Então as pessoas elas jogam, né? É mais um jogo do que qualquer outra coisa, né? Não é um pensamento diplomático internacional, por exemplo, é um pensamento de conquista pessoal, né?
Então a obra de Richard Dawkins não é uma obra de grande escala, não é uma obra que você diga assim, olha, ela alcança uma visão diplomática, né? Ela é uma visão de realização pessoal. Para uma obra de realização pessoal, ela é extremamente eficiente, né? Porque se você parar para pensar que várias pessoas estão utilizando de maneira indiscrepante, né, o conhecimento religioso que se tem hoje, de uma maneira antiética, então para o desenvolvimento pessoal da pessoa é interessante ter as técnicas que o Richard Dawkins propõe para você poder promover a sua libertação, né, desse looping religioso. Então, dentro do aspecto pessoal da progressão pessoal, né, que ele mesmo propõe que ela impede o progresso, né, a religiosidade ela impede o progresso, isso dentro da visão pessoal. Né, no progresso dentro da visão internacional, né, nós vemos que ela não impede, porque é promovida, internacionalmente é promovida uma diversidade também. A gente não pode ter, por exemplo, pessoas iguais, todas as nações iguais, porque se a gente se deparar a um problema, esse problema for grave a tal ponto de exterminar as nações, se todas as nações forem iguais, nenhuma delas encontrarão resistência aos problemas. Então a diversidade internacional é importante. Agora, dentro de um aspecto pessoal, se você falar, eu gostaria de deixar essa seita, essa visão seitária religiosa que eu tenho e mergulhar de cabeça para uma visão seitária política, digamos, né? Às vezes você não encontra razões, você não consegue encontrar argumentos, você é retalhado ou rechaçado por aquele grupamento que você está se desfazendo. Então o Richard Dawkins ele vai te ajudar a se libertar disso, para você ter essa liberdade de fluxo, né? Eu posso mudar, eu posso me transformar na sociedade, né? Então ele vai te ajudar dentro de um aspecto pessoal. Agora, dentro de um aspecto macro, é nítido que sua obra não alcançou ainda essa notoriedade, né? Macro. Mas nada impede também de que toda a literatura ela pode amanhã ou depois ter o seu peso de importância, né? Depende muito do foco que a sociedade está vivendo, né? Você pode fazer um livro de receitas e ele não valer nada nessa geração, mas de repente daqui a 100 gerações, né, esse livro de receita pode ser a solução para a geração lá no futuro, né? Então a literatura, a obra, ela não precisa ser imediatamente imortal, né? Ela não precisa propor uma coisa tão, tão diplomática assim, ou tão solucionadora assim para uma nação, por exemplo, né? Ela pode ser uma obra humilde. Então a obra de Richard Dawkins, no aspecto de ambição assim, nacional e internacional, ela é uma obra humilde. Ela é uma obra que ela não tem essa escala gigantesca assim, né? Mas é uma obra literária. Nós podemos considerar a literatura sim. Dá para considerar as técnicas dele, a visão dele. Por que ele chegou a pensar isso? Isso é muito interessante. Por que o ser humano chegou a pensar o que fez ele pensar, né, esses pontos. Então, galera, vou parar por aqui. Já estou com 44 minutos aqui de comentários, né? Eu não consegui tecer todos os comentários porque quando se trata de comentários de obras, né? Não é simplesmente você pegar uma frase e fazer um comentário de uma frase, que leva menos tempo, né? O comentário de obras é muito mais acirrado e longo, extenso e demorado, né?
porque a obra ela é algo muito mais importante, né? Independente da obra, independente da intenção que a pessoa teve na sociedade, mas ele fez uma obra literária, essa obra literária ela tem uma influência, né? Então a gente pode sentir essa influência no desenvolvimento, no discorrimento da análise e sentindo essa influência o dia a dia do discorrimento das análises. E cada dia é seu dia, porque hoje você faz uma análise, amanhã aparece um caso diferente. Olha, esse caso aqui é um caso extremo pelo qual essa obra seria interessante, uma solução, propor uma solução. A gente poderia coletar quais são os aspectos que a gente poderia coletar dentro dessa obra de soluções, né? Então é dessa forma que a obra ganha importância, né? Você tem, por exemplo, uma biblioteca disposta para a sociedade e de acordo com os problemas que vão aparecendo para cada pessoa na sociedade, ela tem as opções ali de obras que possam dar ou propor uma solução plausível, uma solução confortável para o seu tipo de problema, para o seu tipo de impacto social, né? Então, desmistificar aqui a obra de Richard Dawkins é um desafio, né? Porque ele propõe de maneira muito direta, né? Ele fala assim, olha, eu tenho essa visão aqui de que isso é um delírio, causa uma falta de progresso. Ele é muito incisivo, né? Ele se coloca como uma uma verdade absoluta, né? Ele se coloca ali no contexto da sociedade como uma verdade absoluta, dizendo, olha, isso daqui é errado e o que eu estou propondo é o certo, né? Então ele faz uma redação, mas uma redação de opinião, né? De opinião dele, né? Ele não faz uma redação, por exemplo, neutra, né? Então, galera, vou parar por aqui. Se vocês gostaram, deem os seus joinhas, né? E se vocês quiserem que eu teça análise crítica de outras obras, é só colocar aí nos comentários, eu trago outras obras. William, gostaria muito que você falasse desse escritor, daquele. Eu trago aqui na obra, a gente testa os comentários, né? E tenta trazer esse benefício aí de conhecimento geral para a sociedade. Muito obrigado pela participação e até a próxima.